Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do podcast Fábio Osterman. No episódio de hoje, eu tenho uma alegria muito grande de contar com não só um convidado muito especial, mas dois, que são, além de duas pessoas que têm feito um trabalho interessantíssimo em uma área de interesse não só meu, como certamente de vocês que estão ouvindo esse momento, que é a área de podcasts em defesa da liberdade, mas também são dois grandes amigos meus. Então o papo seguramente vai fluir bacana aqui. Júlio Santos e Paulo Fux. Beleza, pessoal? Tudo certo. Aliás, deixa eu seguir os ritos de vocês. E aí, doutor Júlio? E aí, Paulo, como é que tá em Havana do Sul? Ô, Júlio, tu vê como ele não tá ouvindo. Ele não tá ouvindo o podcast. Não tá atualizado com o podcast do Tapa da Mão Invisível. Como é que tá, doutor Júlio? A gente não se chama mais de doutor, porque isso é uma bobice. Isso faz mais de um ano já. Faz mais de um ano. Mas tu vê como me marcou. Eu que sou um ouvinte assíduo do Tapa. Mas o Fux parou de falar de Havana do Sul só no último episódio. Volta e meia. A gente fala de Porto Alegre bastante, mas Havana do Sul, a gente parou de chamar Porto Alegre de Havana do Sul, porque a gente recebeu um feedback de um ouvinte nosso que é bastante crítico, chamado Fábio Osterman. Para de chamar de Havana do Sul, estava no chato. A gente desculpa a nossa audiência. Mas eu não pude perder a piada aqui, né? Justo. Né? Mas, pessoal, é um prazer para mim estar contando com a participação de vocês aqui. É muito bacana eu contar com quem, de certa maneira, inspirou também a minha iniciativa de fazer um podcast. Né? Eu que sou um ouvinte de podcast há tanto tempo, ganhei mais um excelente podcast para ouvir com a chegada do Tapa da Mão Invisível. Então, queria que vocês, em primeiro lugar, se apresentassem aí. Enfim, o Júlio, que está direto de Brasília, o Fux, direto de Porto Alegre. Começa aí pelo Fux, que é mais velho. Não, eu não sou mais velho. Ele só aparenta. A vida foi cruel. Que sacanagem. A vida foi dura com ele. Não, brincando. Brincadeira, eu sei que o Júlio é mais velho, mas eu sou empresário, tenho 32 anos e podcaster logo mais há 2 anos. Sou associado honorário do IEE e um amigo de longa data e apoiador aí do meu deputado estadual, Fábio Osterman. Então é uma honra participar do teu podcast, Fábio. Eu conheço o Fux desde que ele era comunista, viu, pessoal? Conheci o Fux em 2010. Só fake news. Quando ele era gerente executivo da Junior Achievement, isso, Fux? Era gestor comercial da Junior. Então, era gestor comercial da Junior Achievement, exatamente. Jovem Paulo Fux, 10 anos atrás, hein? Era 10, era mais, eu acho. Deixa eu ver. Mais? Era 2000. Não, era 10 anos. Não, acho que foi 2010, Verdade, 10 anos. Não, mas eu era pior fisicamente. Eu fiz um processo de Benjamin Button. Eu tenho umas fotos pra provar. Ao contrário. Tenho umas fotos pra provar. Quem tiver curioso, procure pelo Paulo Fux no Instagram aí, quem tiver curioso. Júlio dos Santos. Cara, muito obrigado por me convidar aí para esse papo. Tu falou que se inspirou na gente, mas eu acho que a gente se inspirou em ti sem rasgação de seda, assim. Eu acho que a tua história, a tua trajetória na defesa por espalhar as ideias da liberdade pelo Brasilzão. Eu sou o Júlio, sou formado em administração pela PUC, pós-graduado na URGS e trabalho no setor de finanças corporativas. Não sou um comunicador nato e nem naturalizado, porque eu sou horrível como comunicador, mas melhorou bastante, hein, cara? Melhorou muito. Tenho melhorado, isso faz parte, quando tu entra em alguma coisa, tá mandando benzaço. No mínimo melhorar. Tu dá um toque, tu é o cara que dá um toque de simpatia no Tapa, gente. Eu sou mais Fábio Osterman. O Fux com essa voz, com essa entonação e esse jeito dele, que parece que tá sempre tomando um whisky. Nesse momento, curiosamente, ele está tomando um whisky, mas mesmo quando ele não está tomando um whisky, parece que ele está tomando um whisky, assim, falando meio... Com autoridade, ele tem autoridade. Com autoridade. Tem conhecimento. E eu tomando chimarrão, como vocês estão ouvindo aqui, ó. Eu também tô no chimarrão. Opa. Mesmo sendo tarde, estou no chimarrão também. Maravilha. Tu mora em Mordor? Moro atualmente em Mordor, aqui, onde o Fábio vai habitar daqui a uns anos, espero. Quem tá ouvindo daqui a alguns anos vai estar sabendo, o Fábio mora aí. Estamos hoje é dia 13 de julho de 2020. Dia do rock. Contextualizar o pessoal, dia do rock.
Então é isso, montamos o podcast, eu e o Paulo, a gente vai falar mais um pouco sobre isso mais Pois pra é, frente, de então onde é que- no spoilers. Da onde é que surgiu? Vamos começar por aí, então. Da onde é que surgiu a ideia de fazer um podcast? Bom, no meu caso, eu sou ouvinte de podcast há muito tempo e acompanho especialmente podcasts americanos do Tom Woods, eu sou fãzaço dele. E o Tom Woods bate muito na tecla de que produz seu próprio conteúdo, gere uma renda alternativa, construa, enfim, tipo, e na verdade mais que isso, ele fez dinheiro e faz dinheiro criando um mercado libertário. Então isso sempre eu achei muito interessante. Mas sempre envolvido nos meus outros negócios, eu não tinha tempo nem disposição de fazer isso sozinho. E até que o Júlio me convidou para a gente fazer o podcast. Mas a razão pela qual o Júlio veio me convidar, acho que é bom o Júlio explicar, que ele explica melhor. Fala aí, Júlio. Exato. A minha ideia inicial lá, quando eu conversei com o Fux uma vez, foi num churrasco, inclusive que o Fábio estava junto, nós nos reunimos e no meio do churrasco eu conversei com o Fux para a gente montar algum projeto de mídia libertária, né? E eu não tinha a mínima ideia, eu nunca tinha trabalhado com isso, nem o Fux, daí a gente começou a tentar montar um projeto baseado em outras pessoas, assim, e fazer um time, porque o Fux tem experiência comercial, captação e tudo mais. Eu lembro desse papo. Exato. Foi, mas foi há bastante tempo, né? Foi bem mais tempo que eu... Não, foi um pouco antes do TAP, foi poucos meses antes do TAP. E daí a gente montou um projeto bem robusto, inclusive, chegamos muito próximo de montar um projeto com mais pessoas. Mas daí a gente viu que a gente não ia ter a possibilidade de comandar e botar a nossa cara no negócio, entendeu? O troço ia se perder, e a gente não conseguiu juntar as pessoas, conectar. Eu, com a minha experiência de gestão, também não estava conseguindo. Eu estava perdendo a mão ali do negócio, que eu não estava conseguindo entender como é que funcionava. Até que a gente desistiu daquilo e a gente se deu por conta. Cara, a gente tem que meter a mão. Tem que nós fazer o negócio. Daí o Fux chegou nessa conclusão, ou eu, não sei, foi um de nós. Tá, vamos nós fazer o negócio, vamos testar primeiro como é que é, fazer um MVP, fazer o negócio mais simples primeiro para botar no ar. Que lá no episódio piloto, lá, que o Fábio ouviu, o Fábio foi muito brother de ouvir aqueles primeiros episódios nossos que estavam muito toscos, sem marca, sem logo, sem nada, era só um print do episódio do Spotify que a gente publicava na página. O Fábio compartilhou e divulgou para a rede dele, Verdade. Nos ajudou bastante lá no início. Fábio Camozato, pessoal, nossos amigos que tinham uma rede maior. E daí a gente meteu a cara e começou a entender como é que funcionava, um monte de coisa, a gente está aprendendo até hoje, assim. Então foi por isso, a gente foi entendendo que para fazer um negócio tem que meter a mão, né? O primeiro episódio foi quando? Outubro de 2018. Outubro de 2018, olha aí, fazendo 2 anos daqui a pouco, Vai hein? fazer 2 anos, exato. Foi antes ou depois da eleição? A eleição foi de 7 de outubro de 2018, foi no meio dos 2 turnos. Foi no meio dos 2 turnos. Olha aí, rapaz. E o clima eleitoral motivou vocês a se engajar nisso? Cara, acho que não, né, Júlia? Não, cara. A gente até fez um episódio sobre eleições, sobre o segundo turno. Que foi com Conexão Boston específico, assim. E ele foi dos menos ouvidos até na época, e a gente mesmo nunca teve muito interesse de falar de temas correntes, que achamos meio, sei lá, minha percepção pelo menos, eu sempre achei meio chato, e é um episódio que fica datado muito rápido, para quando tu quer fazer alguma coisa, tipo, tem conteúdo assim que é legal, só que se tu quer fazer um podcast que nem o Tapa em relação a ideias, um episódio que pode ouvir daqui a 2 anos, um episódio, não dá para ficar falando de tema corrente. Então ali a gente falou de política, mas depois a gente sempre falou mais das ideias que norteiam a política do que os eventos em si. Isso tem sido uma busca de vocês, né? Não fazer episódios datados. Mas como é que vocês fogem dos temas do dia a dia? Enfim, como é que vocês conciliam essa necessidade de falar sobre os grandes temas e ter um distanciamento seguro dos temas do dia a dia? Bom, principal assim é pegar qual é a raiz dos problemas e não ficar discutindo os sintomas deles, né? Então, por exemplo, tu pode gostar ou não gostar do Bolsonaro, do Congresso desse partido ou daquele, mas as ideias que norteiam esses partidos e essas pessoas são maiores do que elas. Então, tu pode sim falar
de forma ampla sobre um tema político e dar exemplos desde agora do governo Bolsonaro, mas também citar exemplos de governos anteriores. Então, por exemplo, a gente pegou e fez um episódio com o Gabriel Torres, economista, amigo nosso, nós três aqui, muito bom, Grande Torres. sobre a economia da ditadura militar, né? Para a gente desmistificar o tema de que a ditadura foi algo positivo ou não sobre a economia, né? E sobre o Brasil, enfim, como é que funciona isso só no aspecto econômico. E a gente fez um episódio, então, que discutimos o governo, só que a gente discutiu, já passou, sei lá, 30 anos, então é tranquilo de tu falar. Mas a gente botou no título, a gente botou algo, eu me lembro que eu falei assim, vamos botar regime, algo de troca de regime para deixar o pessoal, tipo, primeiro os esquerdistas, os raros que nos ouvem, ficarem encucados, e segundo, para quem tem alguma opinião favorável, ainda assim não ficar, sabe, ditadura, o cara já não ia ouvir. Então tu já faz uma coisa mais aberta para o cara ir lá ouvir, é só lá no final o Torres dá a opinião dele, se ele achou Então que quer dizer valeu que ou o não. Tapa tem uma estratégia abertamente para buscar passar pano e cooptar bolsonaristas, é isso? Exatamente, é Com isso. certeza. Nosso objetivo é cooptar até os caras dos livres. Esses comunistas, né? Esses comunistas. Esses social-democratas, né? Pois é. Mas deixa eu. Mas, cara, antes disso, antes de chegar a fazer o podcast, enfim, e ter esse envolvimento, eu queria entender melhor como é que vocês encontraram as ideias liberais. Eu falei antes que eu conheci o Fux quando ele era comunista, obviamente ele não era comunista, né? Ele trabalhava na gestão comercial de uma das instituições mais interessantes de formação de lideranças jovens, que é a Junior Achievement. E o Júlio eu conheci em 2013, quando ele estava à frente aqui no Rio Grande do Sul, de uma iniciativa bem interessante também, que era o Liber, né? Que era o antigo tentativa da gente de criar o Partido Libertário, né? Eu estive bem envolvido nesse processo lá em 2006, um tempinho antes do Júlio aí, mas conheci o Júlio nesse meio também. E como é que vocês chegaram a ter a sua convicção liberal? Ou melhor ainda, como é que vocês chegaram na ideia que vocês têm hoje e o que vocês acham que define, que tipo de rótulo define a concepção de vocês em relação ao Estado e sociedade? Olha, no meu caso, meu tio é membro associado honorário do IEE, Telmo Costa, e desde cedo, desde que eu tenho, tive 10 anos, 11 anos de idade, eu ia no Fórum da Liberdade, e ali eu tinha algum contato anual. Sempre fui anticomunista, enfim, desde cedo. Eu morei nos Estados Unidos 1 ano com a minha família quando eu era criança, e não tem, quando o cara mora fora e vê como é que funciona o mundo civilizado, não tem muito como justificar um Estado planificado, enfim, esse tipo de coisa. Mas liberal mesmo, eu comecei a me tornar em 2012, quando eu estava na praia de férias e gostava muito do programa do Bill Maher, Real Time with Bill Maher, na HBO. É um programa de entrevistas e ele é um de esquerda, até eu acho meio radical, ele é abertamente socialista e tal, mas ele fazia entrevistas muito boas e ele chamou um cara, uma vez, que participou de um debate ali tinha no programa chamado Nick Gillespie, da Reason Foundation, da Reason Magazine, e vendo ele falar, eu vi, esse cara, ele é o melhor do debate, eram 4 pessoas debatendo, então ele sempre tinha uma resposta na ponta da língua que dava nos dedos de todos os outros. E eu pensei, que é isso, cara? Eu comecei a ler a Reason. E ao ler a Reason, eu achei interessante, gostei. Daí, foi bem no período que eu entrei no IEE. E eu já tinha entendido um pouco, e eu comecei a ler os livros. Depois disso, comecei a me aprofundar em literatura. Rapidamente me tornei um ANCAP. Durou 1 ano, eu li Rothbard e me tornei ANCAP. E como eu vejo... O Nick Gillespie, se não me engano, atualmente ele é o diretor executivo da Reason Foundation, né? Acho que ele não tá mais na Reason Magazine. Isso, Baita ele cara. era editor at large da Reason. Eu enxergo... como é que era a pergunta mesmo, em relação a como é que a gente enxerga a política? Como é que tu conceitua e define a tua visão sobre as relações entre Estado, sociedade e mercado? Olha, eu acredito em relações pacíficas e voluntárias, basicamente. É isso que me norteia. Então, eu sou anarcocapitalista porque eu não acredito que é correto iniciar violência ou coerção contra pessoas pacíficas para fazer elas fazerem o que tu quer. Por mais nobre e correto que seja a causa que te norteia. É isso.
Anarcocapitalista, então, é como tu te define. Sim, certamente. Mas tu também te define como liberal, ou tu acha que anarcocapitalista e liberal são rótulos? Eu acho que no, tipo, pró-liberdade, eu classifico como liberal em senso amplo, assim, porque eu acredito que, embora tenha diferenças muitas vezes até bem significativas com o anarcocapitalismo, eu acho que sim, isso é uma discussão que não, pro debate amplo das pessoas que não conhecem, não faz muito sentido ficar preocupado em distinguir, não, mas aqui, entende? Então eu me classifico como liberal porque eu acho que, embora o anarcocapitalismo tenha discordâncias intrínsecas, ele é parte do movimento liberal como um todo. Eu Sim. acredito nisso. E tu, Júlio? Cara, Primeiro, como é que tu chegou? Como é que tu chegou nas tuas convicções liberais? E dentro das convicções liberais, como é que tu te define? Cara, eu cheguei e eu faz pouco tempo que eu comecei a montar o quebra-cabeça de como eu cheguei nisso, assim, porque eu passei pela graduação na PUC, pela pós-graduação na URGS, trabalhando no mercado, um cara recém-chegado do interior e em Porto Alegre, não entendia de nada daquilo que estava acontecendo. Então, assim, eu nunca tive contato com nenhuma ideia fora do mainstream, nada nem próximo, que nem foi o Fux, assim. E daí depois que eu já estava só trabalhando, já tinha parado de estudar, eu caí num site do IMB. E daí eu comecei a dar uma lida naquele site. Mas o que me virou a chave e a lembrança que eu tenho, inclusive tem uma lembrança no meu Facebook, é tipo uma mensagem de mim mesmo, para mim, que eu postei uma frase da Ayn Rand, aquela frase famosa, no dia que você souber que os produtores, que tem que pedir autorização para produzir, aquela frase grande, é um parágrafo, né? Daí me veio o estalo que eu ouvi essa frase dita pelo alemão Victor Hugo, dirigindo, indo para o trabalho. O alemão Victor Hugo é um radialista bem posicionado para a esquerda de Porto Alegre, que tinha um programa de rock na Rádio Ipanema, que era uma rádio tipo PSOL, assim, para quem está fora do Rio Grande do Sul. E ele falou essa frase, daí eu cheguei no trabalho, corri, gravei ela na cabeça, parte dela, corri pro Google para tentar procurar quem era a autora e aquilo dali caí no IMB e comecei a estudar demais, assim, comecei a ler muito, todos os dias, os artigos do IMB, depois eu comecei a comprar os livros. IMB, para quem não identificou, Instituto Mises Brasil. Instituto Mises Brasil. Que ano foi isso, mais ou menos, Júlio? 2012, início de 2012, fevereiro de 2012, mais ou menos. E daí depois, logo em seguida, eu conheci o Fábio, assim, o Fábio foi tipo as primeiras pessoas que eu vi como uma liderança que defendia essas ideias. Numa época que era meio raro, né, ser liberal. A gente tá falando de 2012, enfim, ainda o governo Dilma, um governo bem avaliado, tinha sido eleito, estava no seu segundo ano de governo, enfim. E daí teve aquele evento que era um evento que ocorreu. Foi um evento que ocorreu 2 vezes em Porto Alegre no final de semana antes do Fórum da Liberdade, que era o Language of Liberty, que tu palestrou, né, Fábio, no primeiro. Eu fui em ambos. E aquilo foi muito bom, assim, que ali eu conheci o Marcel. Organizado pelo Marcel. Organizado pelo Marcel, exato. Com aqueles 2 caras que vinham lá dos Estados Unidos, que eu não me lembro o nome deles. O Glenn e o outro eu não me recordo, cara. Andy. Glenn e o Andy. Acho que é. É uma história curiosa que tem em torno disso aí também, cara. Sabe que eu conheci eles nos Estados Unidos e eles me contataram, poxa, a gente quer fazer alguma coisa aí no Brasil e tal. Daí eu, não tenho tempo para fazer isso. Mas sabia que o Marcel queria se envolver um pouco mais com questões aqui no Brasil na época. Daí falei, poxa, Marcel, quem sabe não faz um rolo aí e tal, não organiza. E daí ele organizou 2 ou 3 edições até. Enfim, tiveram várias edições, né? Mas bacana. Eu fui numa. Eu fui em 2, eu acho. Eu me lembro de ter 2. E daí, ali naquele primeiro, o Carlo era do Liber. Carlo Rocha era do Liber, daí ele falou lá no meio, eu sou do Liber, não sei o que, se alguém quiser entrar em contato. Eu fui e procurei ele. Porque era muito online o negócio, né? Tudo muito online, eu queria ter algo físico. E daí, estávamos tentando fazer o Liber. Eu peguei o contato dele, eu fiquei como referência no Rio Grande do Sul, só que, né, o projeto nunca andou. Mas o que andou foi o Boteco Livre, que eu fiz e fazia de 15 em 15 dias um boteco. Verdade. Ia no boteco lá, e ali eu conheci muita gente, ali apareceu muita gente. Hoje eu conheço até hoje, porque era um negócio recorrente, de sábado, de 15 em 15 dias, ocorria no
brechó do futebol. Era muito legal aquele bar, eu não sei se existe ainda. Existe ainda. Quer dizer, espero muito que siga bom. existindo depois da pandemia. É, Aqui pertinho de exato. casa, inclusive. E daí foi isso, assim, foi um projeto bacana. Depois eu entrei no Miss Rand, que virou o Atlantis, que hoje eu sou membro honorário da Atlantis. E fui em tudo que era coisa liberal que aparecia, e entrando o Novo, daí coletei assinaturas do Novo. Eu também. Junto com, daí que foi conheci o Fux. Foi por causa do Novo que existe o Tapa. É verdade, olha porque senão só, eu não cara. conhecia o Fux, assim. Olha só, Conheceu por cara. aquilo ali. Coletando assinatura, depois eu saí, foi só pra coletar assinatura mesmo. Mas tu não tava sempre naquela reunião inaugural do Novo, né? A primeira que eu fui foi na Casa Berlim. Ah, tu foi acho que uns 6 meses depois da gente estar se reunindo. Então. Não sei. O Fux tava. E como é que tu te define hoje? Eu me defino hoje. Esses dias eu tava pensando sobre isso, assim, né? Pode ser ANCAP, pode ser libertário, mas no frigir, o que eu defendo, na verdade, eu acho que provavelmente é o que vocês defendem também, eu defendo é a vida humana. E hoje o que eu defendo, a coisa que melhor suporta a vida humana é a liberdade. Eu defendo a liberdade por ela suportar a vida humana de uma forma mais íntegra possível. De uma forma concreta, de uma forma concreta mesmo. Então, assim, eu defendo a vida humana. Se em algum momento me comprovarem que a liberdade não é o melhor caminho para a vida humana, eu vou parar de defender a liberdade. Defende a vida humana. A vida humana para ti, a preservação da vida humana para ti é o principal valor. Exatamente. De uma sociedade. Então tu é um confinamentista, então, Júlio? Tu é favorável? Tu é um confinamentista? Tá favorável a que a gente feche todos os negócios se for para salvar vidas? Não. Agora eu te peguei. Tá apontando a falácia. Agora eu te peguei, né? Agora eu te peguei. Tu tá baseado agora em estudos falaciosos. Não, mas assim, e hoje o que mais suporta a vida humana é a liberdade, ao meu ver, e por enquanto não tem nada que refute essa ideia. Então, por consequência, eu defendo o libertarianismo. Sem dúvida. Quem ficou curioso sobre a frase que o Júlio citou ali, eu fui buscar. Quando você perceber que para produzir precisa obter a autorização de quem não produz nada. Quando comprovar que o dinheiro flui para quem não negocia com bens, mas com favores. Quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada. Essa é a frase da Ayn Rand. Isso o alemão Vitor Hugo disse no início de 2012 na rádio. Olha sabe por só, quê? cara. É um negócio Curioso. muito louco, assim, cara. E Curioso, aquilo me marcou bastante, foi muito interessante. Uma das coisas que eu, agora mudando completamente de assunto, mas é porque eu peguei uma frase que o Fux falou. Fica à vontade. O Fux falou uma frase no meio da resposta dele, que desde que eu comecei a fazer podcast, eu comecei a aprender que a gente tem que se comunicar com todo o Brasil, né? E tem muitos termos no Rio Grande do Sul que a gente jura que é de todo o Brasil, mas não é de todo o Brasil. Desde tipo o quê? Aqui. Tu que é um exilado falou aí. dar nos dedos. Dar nos dedos. Não o pessoal não entende o que é. Não fazem dar nos ideia dedos? o que é. Dar nos dedos. Vocês conseguem dar nos aprendendo. dedos. Dar nos dedos é tipo... Cara, chamar na chincha. Só piorou. Não me vem com esses regionalismos no meu podcast aqui, Fux. Aqui também a gente tem uma audiência bem grande de gente fora do estado. Exato. Cara, tô te ajudando aí, Fábio. Dar nos dedos é tipo... Pá, cara, que dificuldade de... difícil, cara. Dar nos dedos é chamar atenção para chamar atenção que a pessoa tá sendo incoerente. Não, deu uma resposta na lata, assim. Na lata. Tipo isso. Deu uma... Então quem ficou toma, perdido, entendeu? Então toma, exatamente. Dar nos dedos, cara. Putz, curioso. Eu não faço ideia, eu tô exilado aqui no Rio Grande do Sul, então eu não faço ideia dos regionalismos. Em Havana do Sul? Exatamente. Exato. É um bloqueio comercial até. Ai. Mas, tá aí, vocês que têm vivenciado o movimento liberal, enfim, cada um a partir da sua vivência, né? O Fux no IE durante um período e agora passando a se envolver com outras iniciativas, e o Júlio a partir do Liber, participou mais tempo do Novo também. O Fux foi meio fogo de palha no início, ele esteve com a gente, mas logo... Para mim foi bem a questão, eu colhi assinaturas,
mas eu tinha duas empresas e eu tava no IEE. E daí, tipo, eu não Sim. tinha mais tempo pra nada. Eu tive que escolher ou o IEE e o novo. Eu escolhi o IEE, e Claro, claro. corretamente, Não, ao não, meu não, ver. não, não. Calma, cara, Foi por isso. eu não tô julgando, as tuas escolhas, eu tô mais contextualizando, mas é impressionante ver tudo o que aconteceu nesses 8 anos, né? Vocês Uhum. imaginavam que a gente ia chegar nesse ponto? Eu acabei, ó, pra ficar pro registro aqui, eu tava, antes de começar a gravação do programa, eu tava dando uma olhada nas minhas mensagens antigas com o Fux e com o Júlio, e eu encontrei algumas pérolas aqui. Deixa eu chamar a atenção aqui para um diálogo que eu tive com o Fux O Fábio lá em Osterman está se 2013. preparando para ser ministro da Justiça Em para fazer 2013. Não, eu salvo tudo. Eu salvo tudo, mas eu não vazo, fiquem tranquilos. Mas me chamou a atenção que o Fux lá em junho de 2013, 8 de junho de 2013, a gente teve uma conversa interessante aqui. Eu mandei para ele, conhece o novo? E mandei o link do novo. Eu era tipo aquele meme do cara no banheiro, né? Você conhece o novo? Eu lá em junho de 2013, fazendo a minha divulgação. Daí o Fux mandou assim, spam, só de nome. Vi o vídeo e as ideias, legal. Vou assinar a ficha. Daí em seguida ele me mandou, cara, tu precisa te candidatar a vereador. Lá em 2013 ele mandou isso aí. Daí eu mandei assim, daqui uns 10 anos, quem sabe. Viu só? Oh, em 7 já dá tá volta. Olha só, cara, olha só, velho. Que coisa, cara. Mundo Que dá momento, voltas. velho. Não, mas é impressionante ver tudo que a gente avançou, né? E se a gente olhar especificamente o nosso grupo de amigos, como o pessoal evoluiu, tanto quem seguiu na política como quem seguiu no meio dos negócios, enfim, é muito bacana estar cercado de gente boa. E Fábio, pô, a gente avançou tanto que a gente tem até um presidente liberal, cara. Isso aí acho que apesar da tua provocação, apesar da tua provocação, uma piada ruim, né, cara? Piada ruim. O Júlio tá rindo. Ah, tá os três rindo, né? Não é Piada ruim, né, os cara? três rindo. É uma piada ruim, né, velho? Tá, valeu, mas enfim. Infelizmente, ainda não tivemos um presidente liberal nesse país. Se vê o nível de amizade do entrevistado com os entrevistadores, que ele fala que o entrevistado tem uma piada ruim. Tu não pode falar isso. É verdade. Não. Mas aqui, é amigo, mesmo. cara, mas aqui no meu podcast é assim, cara. Até porque é meu podcast, minhas regras, né? Inclusive, eu tanto não gostei da piada que eu vou desconectar o Fux aqui. Só eu e o Júlio. Não, brincadeira. Mas, cara, eu acho que ainda hemos de ter um presidente liberal. Vocês acham que a gente tá muito longe disso? Olha, eu acho. Eu acho que sim. E eu digo mais, assim, eu não sei nem se quero que o presidente liberal pegue essa bagaça. Não vai fazer o que é necessário. A única coisa que é necessário fazer é fechar as portas de Brasília. Nenhum presidente liberal vai fazer isso. Fechar as portas de Brasília simbolicamente ou... Não, daí que tirar todo mundo da cidade e implodir ela. É a única solução. Espera o Júlio, a paz. Não, tirar todo mundo da Pedrinho cidade. saírem de lá antes. Todo mundo, até os funcionários públicos tem que ser da cidade. O Júlio também é um cara que preza, o Fux também é um cara que preza pela vida humana, inclusive de funcionários públicos socialistas. Exatamente. Dos meus projetos liberais, cara, e de Brasília, a gente esqueceu de falar, né? Eu fundei o IFL Brasília aqui. Ah, verdade, pois verdade. é, cara. Eu tava falando ali. Verdade. Que eu sou diretor, bem lembrado. No segundo ano. Muito bem lembrado. Terminando essa pandemia, quem sabe o Fábio venha palestrar para nós. Cara, vai ser um prazer poder atender os convites de vocês. O problema é que vocês fazem evento aí na segunda-feira, né, cara? Terça. Todos os outros institutos fazem na segunda, só nós terça-feira, como tu bem sabe, é impossível para mim, porque terça-feira normalmente são os dias de sessão aqui. Sim. Na época presencial, né? Agora, durante a pandemia, as sessões são nas quartas. Mas quem sabe aí durante o recesso, vai ser um prazer. Tá aí, eu tenho uma relação de amor e ódio com Brasília, né, cara? Eu acho uma cidade horrível, acho uma cidade desagradável, porque eu gosto de cidades vivas, de cidades que dá pra caminhar na rua, cidades que dá pra encontrar as pessoas na rua, e Brasília é a antítese disso, né? Brasília Exato. É uma cidade anti-socialização, é uma cidade anti-pobre, né? Sim. É uma cidade feita pra quem tem dinheiro, pra quem tem carro, pra quem pode se locomover, né? E tu é um cara, inclusive, que trabalha
com empreendimentos imobiliários aí, né, Júlio? Exato. Conta um pouquinho pra gente sobre a tua perspectiva a respeito de Brasília, que foi uma cidade ultra planejada, né? Uma visão praticamente soviética na construção da cidade, e como é que isso reflete na vida dos cidadãos hoje? Desde que eu trabalho em finanças, né, finanças corporativas, eu não conhecia nada de urbanismo, mas desde que eu vim trabalhar aqui na empresa, eu comecei a entender bastante, e isso que tu falou tem total sentido, dentro da teoria mais liberal das cidades, né? A cidade tem que ser caminhável, a cidade... que nem tem um episódio que nós fizemos... Fux se levantou para servir um pouquinho mais de uísque ali agora. Não. Pegou um gelo. Foi pegar uma água. Botar o On The Rocks dele. A cidade tem que ser tipo... Quando a gente faz um zoológico, né? Tu bota o habitat que fique perfeito para aquele animal se sinta bem, né? A cidade basicamente é isso. No momento que tu faz uma cidade, que tu planeja uma rua, mesmo se for uma rua privada, tu vai planejar aquela rua, tu vai atirar ela, tu vai fazer de alguma forma, tu vai fazer com que fique boa para o bicho homem, né? Tem que ser agradável. A cidade de Brasília não é nada agradável para os seres humanos, ela é feita para monumentos, não para seres humanos. Sim. É feita para que o monumento fique grande, não o ser humano fique grande. Inclusive, ela é muito boa para o clima é muito propício a monumentos, né? Um clima semiárido, chove meio, não chove tanto, não é úmido, né? Ajuda a manter. Estamos gravando em julho, a próxima chuva vai ser em outubro, né? Então, assim, não vai chover mais. É céu de Simpsons todos os dias. Então, é uma previsibilidade absurda de que tudo que vai acontecer nos próximos dias. E sobre Brasília ser uma cidade soviética, basta colocar no Google a cidade chamada Pripyat, que é uma cidade do lado de Chernobyl, que foi esvaziada depois que explodiu, e procura fotos aéreas da Asa Sul ou da Asa Norte de Brasília. É quase igual, parece que é a mesma foto. Tu olha imagem de Pripyat e imagens da Asa Norte ou da Asa Sul de Brasília, é o mesmo desenho, é uma cidade soviética, é uma cidade desenhada por soviéticos, né? Desenhada por Lúcio Costa, que foi urbanista, e Niemeyer, que desenhou os prédios, né? Dizem que... Eu não sei até se eu não ouvi tu falando isso, Júlio, que eles desenharam dessa forma hostil aos mais pobres, que precisam viajar de longe para entrar em Brasília, que precisam estar pegando ônibus para ir de um ponto ao outro, não podem andar a pé. Dizem que fizeram dessa forma para manter acesa a chama das tensões entre opressores e oprimidos, né? O Fábio ouviu um episódio recente nosso mesmo, porque isso eu falei foi no episódio recente, até nos marcaram no Twitter falando que nós falamos isso no episódio, e inclusive no episódio eu disse que eu não sei a fonte dessa citação. Me contaram... E desmentiram vocês no Twitter ou não? Não. Eu só deixei bem claro que eu não sei a fonte dessa citação. Me contaram aqui em Brasília, foi um liberal aqui que me contou, que Niemeyer, essa frase é de Niemeyer, que era para manter a chama da revolução. Mas se é verdade ou não, tenho a fonte definitiva, mas faz muito sentido. A Brasília é completamente voltada para gerar desigualdade absurda, mas é uma desigualdade escrachada. Um nudge excelente para todo brasileiro, isso eu já falei várias vezes lá no podcast, ao meu ver, todo brasileiro tem que conhecer Brasília para saber qual é bosta que é essa cidade. Todo mundo tem que conhecer o que é isso aqui, o que está sustentando isso aqui. Porque é uma vida muito boa. Morar em Brasília não tem comparação com o resto do Brasil. É muito bom morar no plano piloto. É caro morar no plano piloto, mas é completamente diferente do resto do Brasil. Se vive bem, se vive tranquilo, violência não tem, se usa celular na rua, não se usa mais no resto do Brasil. É um negócio completamente diferente. É uma cidade boa para quem tem um salário com um certo padrão de vida, porque é uma cidade também muito cara, né? Exato, é uma cidade que tem que ter carro, é uma cidade tem que ter carro, onde moradia é muito cara. A moradia é caríssima, a moradia no plano piloto é cara, então você tem que ter dinheiro para morar aqui. Tem uma frase muito interessante, cara, de quando o Douglass North, os maiores economistas do século XX, aí, Prêmio Nobel de Economia, grande estudioso de economia institucional, ele descreveu Brasília da seguinte maneira, não sei se vocês já ouviram essa frase, eu até postei no Twitter no dia do aniversário de Brasília, que foi dia 21 de abril, ele falou... No dia do descobrimento, no dia de Tiradentes. Né? Dia de Tiradentes, que também acho que é o aniversário de Brasília, porque eu postei no meu Twitter aqui, aniversário de Brasília, né? Ele disse,
eu estou esteticamente sobrecarregado por Brasília. Ninguém, senão os brasileiros, teriam tido a imaginação e a criatividade para criar uma coisa assim. No entanto, ninguém, senão os brasileiros, teriam tamanho disregard, tamanho desrespeito por custo e eficiência econômica. Exato. O Brasil é isso, né, cara? Se construiu uma cidade no meio do semiárido, né? No meio do nosso deserto. Se levou, reza a lenda que algumas das pedras fundamentais foram levadas de avião para Brasília, porque não tinha nem sequer rodovias o suficiente para se construir alguns trechos da cidade, enfim, para se levar pessoas para ir, né? Então, um projeto de planejamento central que custou muito caro para a sociedade brasileira e segue custando, né? Porque é muito caro tu mobilizar a população para ir até lá, tu mobilizar. Foi um projeto de interiorização baseado na ideia de construir uma capital artificial que, enfim, né? Agora é difícil de desmobilizar. Será que foi um projeto de interiorização ou será que foi um projeto de ganhar muito dinheiro com a construção? Acho que foi as duas coisas, provavelmente. Interiorização é desculpa. Interiorização é desculpa. Precisamos botar uma cidade no meio do semiárido. É isso. Ganhar dinheiro. Provavelmente foi as duas coisas. Mas deixa eu mudar um pouquinho de assunto com vocês. Hoje, enfim, apesar de nós três termos algumas eventuais divergências em relação à estratégia, etc. O Fux gosta muito de falar mal do Livres aí. Que é um movimento. Nunca falei mal. Nunca. Não, sério, me traz que é um movimento do qual eu sou um dos fundadores, enfim, sou conselheiro benemérito hoje, e se propõe a ser um guarda-chuva liberal, Brasil afora, mas nós temos uma grande convergência de valores liberais e de propósito, né? Mas como é que vocês veem hoje essas tentações ao ideário liberal? Veja bem, eu estou falando ao ideário. Sim. E aos atores do movimento liberal, colocadas pelos dois polos magnéticos da política brasileira, né? A extrema-direita e a extrema-esquerda, e o caminho até lá. No caso, hoje, o governo Bolsonaro seria um polo mais óbvio, e, do outro lado, os movimentos mais à esquerda, né? Que colocam algumas discussões que até abarcam algumas pessoas que são ligadas ao Livres, como, por exemplo, o pessoal que coloca a redução da desigualdade como uma prioridade. Tem até o pessoal se designando agora como liberais igualitários, né, o que para mim acaba sendo uma contradição em termos, né, porque se tu é igualitário, se tu busca o igualitarismo, isso está em clara contradição com a ideia de liberalismo na sua essência. Sim. Pode ter conexão com a ideia de liberalismo americano, liberalism, que Sim. vem de uma ideia rooseveltiana aí, né, de que se criou o liberalismo à esquerda nos Estados Unidos, né, enquanto que no Brasil o liberalismo está mais ligado à tradição clássica. Mas como é que vocês veem esse desafio hoje de os liberais manterem sua integridade de propósito e de ação? Bom, primeiro que eu acredito que a gente tem que julgar as pessoas e a sua, enfim, contradição ou não em relação aos termos, né? Então, quando o Bolsonaro, se o Bolsonaro diz, eu sou liberal, liberal é uma óbvia, não tem nenhuma prova de que ele seja um liberal, então eu não vou classificar ele como liberal. Se outros classificam ele como liberal, a gente tem que tratar nós, como liberais, de apresentar as razões pela qual as coisas são o que são, né? Mas eu sou um cara, eu sou anarcocapitalista. Eu, por mim, acabava o Estado, agora apertava o botão, como diz o Rodrigo Marinho. Mas eu aceito e trabalho por soluções graduais, enfim, o que vier para o meu lado, para o nosso lado, que é melhor para o indivíduo, eu apoio. E, portanto, eu não vejo muito problema em aparecerem apoiadores de qualquer lado, no sentido de a gente caminhar numa sociedade mais, enfim, mais justa, no sentido de deixar as pessoas em paz, de não provocar elas, de não fazer, enfim, violência contra pessoas pacíficas. Se é o Bolsonaro, se é um esquerdista, para mim, honestamente, não importa muito, assim. Importa que as pessoas... Importa, sim, a pessoa está defendendo ideias, é da boca para fora ou tem
atos que comprovem. Os atos dela são de uma reputação ilibada, ligada ao liberalismo, ou não? Ele tem mancha no currículo que diz que ele não é um liberal, então isso já diz que o cara não é liberal, entende? Mas se o cara não é liberal, quer dizer que a gente não deve apoiar as medidas Aí que tá a dele? questão. Eu acho que isso cabe às pessoas individualmente escolherem. Então, vou dar um exemplo, tá? O Paulo Ebel, o Gianluca Leranzon, o Wagner Lenhart estão lá no Ministério da Fazenda, fazendo um trabalho que eu acho sensacional, importantíssimo. Eu super apoio o trabalho deles e eu acho que o Bolsonaro tem mérito, sim, em escolher o Guedes e o Guedes vai colocar espaço para pessoas que são liberais e que estão fazendo bem para o Brasil. Agora, eu, Paulo, não estou lá. Não estaria lá, porque eu não quero trabalhar num governo Bolsonaro. Mas isso é uma relação minha. Eu não vou dizer que eles não devem fazer isso. Eu acho ótimo que eles estejam fazendo isso. Dá outro exemplo, tu, Fábio, eu acho ótimo que tu tenha te candidatado a deputado, porque eu não quero ser. E a gente precisa ter deputados. Então, tipo, eu analiso muito mais assim, olha, se serve para a pessoa, se ela está sendo... se ela está fazendo uma coisa ética, no sentido, tipo, o cara está lá trabalhando, se esforçando para melhorar o país. Tem que tolerar um chefe que muitas vezes é um asno completo e joga contra as próprias ideias. Mas, pô, se ele não tivesse lá, não teria, sei lá, o governo digital, não teria lei de liberdade econômica, reforma da Previdência talvez estivesse pior, talvez estivesse vindo coisas piores. Então eu procuro dizer, não julgar a pessoa e dizer assim, ah, olha que horror, o cara tá no governo ou não tá. Então, se o Bolsonaro dá uma medida liberal, aprova uma medida liberal, eu apoio. Se ele vai contra, eu vou contra. Tu tá respondendo metade só da minha pergunta. Tu tá respondendo só sobre os atores liberais e sobre o ideário liberal. Tu não vê riscos de confusão sobre o que ser liberal e o que é um projeto liberal? Eu acho que aí que tá a questão, não existe um projeto liberal. O meu projeto liberal é muito diferente do teu projeto liberal, por exemplo, no fringir os ovos. Então, sim, tipo, e de outros liberais, cada um, valores são subjetivos, então cada um tem sua noção do que é a melhor alternativa. Sim, existe um risco de contaminação, com certeza, eu acho que isso é uma possibilidade, e é por isso que nós, que estamos do lado de fora, devemos atentar para os atos iliberais que qualquer governo tenha. E dizer, isso não é adequado, isso não é liberalismo. Diz que é liberal, mas faz isso não é liberalismo. A gente tem que dizer isso. E a gente está do lado de fora, a gente pode tocar pedra, entendeu? Agora, quando o cara faz uma coisa positiva, faz. Então, tipo, eu acho que existe um risco de contaminação, sim, mas o que é a alternativa? Dizer que o cara que foi trabalhar para fulano e está fazendo bem não é liberal porque ele foi trabalhar para fulano? Eu acho que não. Não cabe a mim julgar isso, entendeu? Então, seria Paulo Fux um fusionista, então? Eu não. Eu sou anarcocapitalista. Eu acredito que o governo é imoral por natureza, que ele sobrevive de roubo, então não tem que existir, ponto. Assim, qualquer coisa que vem para o meu lado, no sentido de vamos diminuir o tamanho do Leviatã e vai melhorar a vida das pessoas, pô, super apoio. Esse o ponto, entende? Então eu sou um cara de princípios no sentido de, tipo, eu vou fazer as coisas que eu acredito que são corretas na minha visão. E eu não procuro dizer que isso é o certo para todos os outros liberais. Acho que cada um tem que julgar por si. Perfeito. E tu, Júlio? Eu dou de acordo com o que o Paulo acabou de falar. Como tu falou tu assina embaixo. Eu assino embaixo, como tu falou lá no início, eu sou simpático. O Fux é o Fux é o que traz as ideias coerentes. Mas olha só, eu concordo muito com o Fux, mas assim, trazendo um pouco mais profundo, é a minha posição. Eu acho que o Estado é algo que, dessa forma que a gente conhece hoje, ele não vai se sustentar por muito tempo. Assim, alguma grande ruptura vai ter, não sei se a gente vai ver em vida ou não, mas ele é pouco provável que ele vá conseguir ter essa ultra dívida para sempre, se endividando, e botando direitos para cada vez mais pessoas, cada vez mais gente recebendo e cada vez menos gente pagando. Então, assim, a conta não fecha, ao meu ver, e eu não sei se uma medida liberal de 4 anos, por exemplo, ou que seja, o Paulo Guedes está 1 ano e meio só ali, vai surtir algum efeito nessa grande porcaria que a gente se enfiou, entendeu? Que é a Constituição de 88, que é esse monte de... Embora a Constituição de 88 ela é boa comparado com o que tinha antes, ou que poderia ter sido, ela ainda é muito ruim. Então, a gente está num buraco gigantesco,
que eu não sei se a gente consegue sair desse buraco via liberal ou via não liberal ou via do que vier. Como eu te falei no nosso primeiro podcast, e todos os políticos que passaram pelo Tapa lá, a primeira vez que tu esteve 2 vezes lá no Tapa. Agora dando convite pra terceira já. Tá, beleza? Meu objetivo é ser um Rachevski ou um Vernan no podcast. Né? Não, o Vernan é cadeira cativa. Tem que fazer uma conexão Havana do... Eu acho que o papel do político liberal na defesa das ideias e tudo mais é ser um lugar a mais para falar sobre as ideias liberais. Somente isso, assim, ao meu ver. Eu não gostaria que tu estivesse passando lei, eu não gostaria que tu estivesse propondo lei, embora o que tu esteja fazendo aí pelo homeschooling é um negócio absurdamente bom. Mas assim, se tu não estivesse fazendo isso, eu estaria gostando do Fábio do mesmo jeito da tua atuação. Se tu não estivesse fazendo absolutamente nada, estivesse travando as bostas que os caras ficam passando, estivesse ali só batendo o pé, só fazendo birra ali, pra mim já estaria ótimo. Eu não gostaria. Só falando a verdade, né, Júlio? Nós não estamos lá. Então alguém tem que chamar eles do que eles são. E esse é o papel que eu encaro um político liberal. Exato, assim, eu acho que a ideia tem que ser espalhada o quanto mais. É quase um profeta, assim, quase um evangelista. Tem que ser falada. O parlamento é um lugar a mais só para se falar. Não é algo que tu vai conseguir resolver os problemas. É tu pegar o poder do anel, de Senhor dos Anéis, e tentar fazer alguma coisa. Eu acho que não consegue. Mas dá pra diminuir o estrago. Dá pra diminuir o estrago. Diminuir a velocidade do estrago. Pode ser. E, quem sabe, construir, abrir o caminho no meio da mata pra gente conseguir construir alguma coisa. Construir instituições mais inclusivas e menos exclusivas, seguindo a terminologia do Porque as Nações Fracassam, né? Vocês têm um episódio específico sobre isso com o nosso amigo Gabriel Torres, grande GPT. Né? Eu pauto minha atuação na crença disso, de que a gente pode construir instituições. Eu acho que é melhor viver numa democracia liberal do que não viver numa democracia liberal, dadas as opções. Até queria fazer uma provocação. Se o Fux realmente acha que se a gente apertasse o botão hoje, a gente viveria sob instituições melhores ou piores que a gente vive hoje, porque uma coisa é fato, nós viveríamos sob a forma de instituições. Sim. Bom, eu acho que tem muitos lugares que sim piorariam. Só para explicar, a analogia do apertar o botão, para quem não é tão iniciado, é uma metáfora que o pessoal nos debates sobre anarcocapitalismo e liberalismo usa a respeito de querer a abolição do Estado. Se houvesse um botão para apertar e simplesmente extinguisse o Estado, a existência de qualquer instituição e aparato estatal, tu apertaria ou não? Isso o Fux respondeu que sim. Então, como é que tu formula essa... Deixa eu só pontuar, porque tem que fazer o contraste com o momento que a gente vive, não só Brasil, mas Estados Unidos, enfim, países desenvolvidos, Europa também. Eu acho que a gente está claramente num momento de início de uma piora muito significativa, né, devido ao endividamento maciço que a democracia liberal, social-democrata nos entregou, o clima político acirradíssimo, piorando diariamente, e um sofrimento humano em larga escala, provocado por estados. Então, nesse contexto, sim, eu acho que tem que... Eu apertaria o botão por uma questão moral, ética. Eu acho que, primeiro, tu não tem direito de iniciar violência ou coerção contra pessoas pacíficas. Ponto. Não interessa a tua justificativa. Para mim, é simples assim, eu não sou um utilitarista. Eu acredito na questão ética do anarcapitalismo, do libertarianismo. Então, esse é o princípio básico. Mas isso seria mais útil ter o Estado? Não me importa, sinceramente. Agora, dentro do aspecto utilitário, eu ainda assim acho que o que aconteceria? Seria uma piora em várias regiões, com certeza, mas a sociedade humana, ela se reorganiza de forma rápida, e eu acho que existe... Se reorganiza de forma rápida? Sim, com certeza. Não vai ser o Brasil que... Porque o Brasil como país não deu certo. Não vai se reorganizar porque nunca se reorganizou. Então essa percepção de que vamos transformar as instituições, sinto muito, eu discordo. Mas tu não acha que tem o risco real de emergirem instituições ainda mais tirânicas e opressoras do que as que a gente tem hoje? Pode acontecer, eu não tenho como saber. Eu acredito que sim, diria que em algumas regiões do país com certeza aconteceria isso.
né? Por isso também eu acho muito importante, se tem uma briga que é válida para os liberais que estão no poder, enfim, buscarem, é a briga de liberar o armamento individual para as pessoas poderem se protegerem, que elas já não estão protegidas hoje no sistema, e sim, numa situação onde o Estado há uma deterioração rápida, seja alguém apertando o botão, ou seja, uma situação que a gente não está estimando, o pessoal está armado, vai permitir que elas tenham o direito de se defender dessas gangues violentas, que já estão por aí. As gangues violentas já estão à nossa volta. O Estado já não está garantindo a segurança das pessoas. Então dizer que depois se apertar o botão vai piorar, pode piorar, mas não está muito bom hoje, né? E tem uma analogia que eu gosto de usar dentro desse debate, que o Fux provavelmente já me ouviu usando, talvez eu já tenha usado até para contrapor esse argumento dele em algumas das nossas discussões aí, regadas por um bom churrasco e uma boa cerveja, que é a comparação com a série The Walking Dead. Eu não sei se vocês já viram essa série, se o nosso ouvinte já ouviu. Primeira temporada. Mas é uma série que começou muito bem e hoje tá uma porcaria. Tá na 9ª temporada, tá horrível. Tá assim, eu só sigo assistindo porque em algumas preferências pessoais minhas eu ignoro o conceito econômico de custos afundados, né? Então eu sigo investindo nela, investindo meu tempo escasso nela, porque eu realmente, enfim, poxa, eu cheguei na 9ª temporada, eu sigo assistindo. Mas é basicamente uma série, sem dar nenhum spoiler, é uma série de um mundo pós-apocalíptico em que houve o apocalipse zumbi e todas as instituições colapsaram. O que acontece é que, obviamente, e a gente pode fazer uma analogia dos zumbis para ser o estado de natureza, né? E os seres humanos que sobrevivem, eles acabam constituindo instituições para se proteger do estado de natureza e dos perigos desse novo mundo pós-apocalíptico, né? E o que acontece, tem até alguns momentos em que surgem algumas instituições baseadas no ideário ser liberal e tal. O Júlio tá acenando que não, né? Mas calma, Júlio, tu nem assistiu a série ainda. Deixa eu dar os spoilers aqui. Eu assisti a primeira temporada da minha autoridade. Ali na 2ª temporada, se não me engano, tem uma comunidade que começa a emergir, que é inclusive liderada por uma mulher que era uma congressista americana antes de acontecer o apocalipse zumbi, e ela lidera os esforços para se ter uma constituição, para se ter uma comunidade baseada em regras, etc. Ela acaba morrendo, deu spoiler aí, pronto. Sim. Mas o fato é que depois daí emergem formas de organização absolutamente tirânicas e que predam umas às outras, até que se chega ao estágio do bandido estacionário. É muito interessante, mas fala aí, Júlio. Cara, pode me interromper, cara. Não é porque é o meu podcast que não pode me interromper, manda bala. Não, eu gosto de te ver falar, cara. Olha só, essa analogia com o apocalipse zumbi, ali se foram quase todas as instituições humanas que já existem. E tem várias instituições humanas que são todas as instituições formais, né? Isso exato, é interessante. Formais, humanas, exato. Mas várias outras se foram também. Não existe mais família, porque tudo fica um cara de cada família, tu não tem mais respeito entre as famílias, não tem mais nada, tá cada um por si ali. E daí tu acaba formando outros laços, tudo do zero, dentro daquele ambiente que está ali. Hoje, a gente tem que ter na nossa cabeça que existem outras instituições que estão fora do Estado, são muito, muito mais fortes que o Estado, e a sociedade segue, com ou sem Estado, com essas instituições que são muito fortes dentro de cada um de nós. Tu não vai deixar de respeitar o teu pai por causa que tem ou não tem Estado, entendeu? Uhum. O tu querer se preocupar com o teu irmão, sabe, aquela coisa do laço de sangue, aquela coisa, vai seguir existindo com ou sem Estado. Então, esses laços, igrejas, sei lá, que seja religião, outros tipos de instituições que os seres humanos se agrupam, vão seguir existindo sem Estado, e boa parte da ordem que existe não é por causa do Estado. Boa parte da ordem que existe vem dessas outras instituições que são pré-estatais. Diga-se passagem, as nossas relações pacíficas que são as que todos fazemos, são anarcocapitalistas, são anarquistas. A gente escolhe de livre e boa vontade fazer acordos com pessoas privadas, independentemente da vontade do Estado. Eu acho que, isso é obviamente totalmente opinião pessoal, mas o Estado é o anel do Sauron. Ele corrompe o caráter das pessoas, ele dá poder para as pessoas que elas não teriam acesso de outra maneira. Nunca numa instituição privada teria tamanho poder sobre a vida alheia
que nem tu tem ao administrar uma ferramenta estatal. Isso, gradualmente, conforme tu vai subindo nos níveis, né, é muito fácil tu perder a relação de que é uma vida significativa. Tu vai escolher aquele negócio, uma vida uma vida humana, 10 vidas, 100 vidas é uma estatística. Então, eu acho que não tem como controlar por uma razão, principalmente em relação aos incentivos. Quando tu dá a arma para alguém e diz, ó, tu é o juiz agora e tu tem a arma, e quem é o juiz do juiz? É um pedaço de papel que tu decide quais são as regras. Isso tem como dar certo? Não tem como. Se o homem é o lobo do homem, como é que tu vai botar? Quem é o cara que tá indo pro governo? Ele não é outro lobo? Pois é, Não faz James Madison dizia nos papéis federalistas que se os homens fossem anjos, não precisariam de governos, né? Mas, Sim. enfim. Mas isso é uma longa discussão. O bom e o ruim de um papo entre amigos é que a gente vai engatando um papo depois do outro e já passou uma hora de conversa. Já passou uma hora. Daqui a pouco eu vou estar chegando no nível do podcast preferido do Fux, que ele não citou aqui, que é o do Rubin. Não, é o Joe Rogan. Não é o meu predileto, mas é muito bom. 3 Tu horas gosta de do podcast. Rubin? Não, o Joe Rogan é esquerdista. Tu gosta de Sim, eu ouço. do Joe Rogan? Volta e meia dele. Sim, tem que sair da bolha, Fábio. Pô, eu ouço. A minha lista de podcasts é muito ampla. A propósito, Não, o Joe Rogan é baita entrevistador. Agora que a gente já passou da barreira de uma hora, vamos seguir um pouquinho mais. Me fala aí quais são as referências de podcast de vocês. Bom, no meu caso, eu ouço muito o Joe Rogan, quer dizer, o Tom Woods. O Joe Rogan eu ouço de vez em quando, dependendo do convidado. O Rubin Report também, de vez em quando, convidado. Eu tenho ouvido agora, isso até vou botar no canal do Telegram do Tapa amanhã, durante a pandemia aí, o Michael Mellas e o David Smith, eles começaram a fazer cross episodes. Um vai no podcast do outro. Os dois são anarcocapitalistas e tal, mas o papo deles é muito bom, os caras são amigos e tal, mas eles têm uma profundidade intelectual que eu acho bem legal. E o papo flui muito bem, é 1 hora e é muito legal o papo. Eu tenho ouvido esses aí também. E o Tapa, né? Eu ouço todo episódio publicado do Tapa. E o do Fábio Osterman, que eu ouvi Começou. Hoje. Tu ouviu todos já ou tu só ouviu o do Rafael? Eu ouvi o do Rafael e um pedaço do Narlock. Tem que ouvir todos, rapaz. Vê se tu aprende alguma coisa. Que barbaridade. Tá aí, Juliette, uma coisa que a gente nunca falou no Tapa. No convidado. Que desaforado, né? Que desaforado. E tu, Júlio? Cara, o nosso projeto inicial lá seria de vídeo, né? Porque eu não sou do áudio, eu sou do vídeo, assim, total. Então eu tenho canais de YouTube que eu ouço demais. Tu é do vídeo, pra quem não tá enxergando, o Júlio é um cara... É um moreno alto de 1,85 m, mais ou menos, olhos verdes. Olhos verdes. É um cara do vídeo. Exatamente. Não, o cara que curte... Um cara que consome vídeo. Melhor. Consome vídeo. Então eu não ouço muito podcast, assim. A ideia do nosso episódio de podcast do nosso projeto de podcast foi do Fux, basicamente. E eu fui conhecendo com o passar do tempo. Mas eu gosto bastante de canais de ciências do YouTube. Bastante. Militarismo também. Tu não é tão assíduo nos podcasts? Não. O Rafael do Ideias Radicais eu curto bastante, do YouTube. Hoje no Mundo Militar é um canal que é sensacional. Se vocês não conhecem, ouçam ou assistam, que fala de coisas do mundo militar que estão acontecendo nesse momento. O nome do canal é Mundo Militar? Hoje no Mundo Militar. Hoje no Mundo Militar. Feito por um brasileiro que mora na Europa, se não me engano. O cara tem detalhes que estão acontecendo no mundo militar, principalmente na tensão entre Brasil e China, Estados Unidos e China que está acontecendo. Olha, detalhes bastante técnicos que é difícil tu ver em algum lugar. Coisas de nerdologia, coisas de nerd também. Legal. Eu gosto de coisas assim. Libertarianismo eu consumo mais por livros e artigos. Legal. Escuto muito. Deixa eu aproveitar para finalizar essa pergunta, qual podcast que vocês ouvem. Eu fiz só para vocês até agora, porque, enfim, vocês são colegas podcasters, né? Então é bacana ter essa visão de vocês. Mas deixa eu fazer para vocês a pergunta que eu faço para todos os convidados: qual livro e série que vocês leram
e assistiram recentemente que vocês recomendariam aí para os nossos ouvintes? Bom, eu terminei faz um mês mais ou menos, eu terminei Crime e Castigo, que Opa, eu olha aí, Dostoiévski. recomendo demais. Que algum episódio do Tapa recomendaram, né? Foi o Raso? Foi no Raso, exatamente, Foi no no episódio Raso, do olha Raso, só. que a gente falou, exatamente. Olha Eu só. terminei, tá. E eu li agora, nunca tinha lido o Democracia, o Deus que Falhou do Hop, que vai ser, já anunciamos o episódio 100º do Tapa, vai ser sobre esse livro, vai ser um episódio bem especial. Algum convidado específico? Não, vai só com a ser gente. eu, Júlio e Thiago. Nós somos Vou te 3, né? mandar- No Tapa nós somos 3, né? Tem o Thiago, o editor, Exato. super. Eu vou te mandar então um texto que eu escrevi, justamente Manda. criticando a tese principal desse livro, que é a ideia de que liberdade e democracia seriam inimigos. Boa, manda que eu tô Boa. puxando também realmente coisas contrárias. Mas e séries, honestamente, eu não tenho visto quase nada. Não? Assim, de vez em quando eu dou uma olhada no Trotsky e olhe lá. Ah, uma série bacana, eu assisti até o final. É interessante. E tu, Júlio? Cara, Tem tido esse- tempo aí agora com o Pedrinho aí? Cara, eu reli o livro, eu tô lendo agora o Democracia, o Deus que Falhou pro nosso episódio, tô quase no fim, mas eu não vou indicar ele, porque o Fux já indicou. Eu reli no início do ano o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Uhum. É uma distopia sensacional. Vale muito a pena. Eu acho que Bacana. é a mãe de todas as distopias. Eu acho que é algo à frente do tempo dele, escrito lá em 1932. E Vale muito a pena ler. E série, Peaky Blinders. Eu não achei nenhuma série melhor que Peaky Blinders ainda. Peaky Blinders, que é uma muito bom, série cara. que é absurdamente... tem tudo que é de política ali dentro, ali, cara. muito bom, né, cara? E muito essa bom. última temporada foi curtinha, mas foi... Não assisti. Cara, não assistiu? Não assisti. Putz, Não assisti cara, a tem que última. assistir. Eletrizante, velho. Olha... O fim da terceira, meu Deus do céu, aquilo é muito nervoso. O cara fica Não, esperando a quarta temporada. Peaky Blinders muito bom, cara. Eu recomendo demais. Enfim, todas as 5 temporadas muito boas. E é um caso raro de série que vai melhorando com o tempo. Exatamente, né? cara. O que a gente vê muito aí é série que às vezes começa bem, ou começa muito bem, como The Walking Dead, e depois vira uma porcaria, só pra reforçar minha indignação com The Walking Dead. Mas Não, Peaky Blinders é o contrário. Uma que começa muito boa, porque tem um plot muito bom, que é a Designated Survivor. Ah, verdade, muito cara. boa Outra a começou ideia muito da boa história, e depois só que ficou... não rende, né, velho? Não Exato, rende. eu vi 2 temporadas e Bah. não vi depois. House of Cards caiu no mesmo problema Também, também. cara. Não, House of Cards eu abandonei, eu nem vi a última temporada. Eu também, Tão larguei ruim na que quarta. Lamentável. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado. Pô, a gente poderia ficar aqui a noite inteira, abrir uma ceva e bater um papo. Saudades de bater um papo, confraternizar presencialmente com vocês aí. No máximo, final do ano, a gente tem que... Quando tu vier pra voltar pra Havana do Sul. Espero que estejamos livres dessa pandemia e podemos botar o papo em dia presencialmente. Mas, gurizada, foi um prazer ter vocês aqui em mais um episódio do nosso podcast. E é isso aí. Grande abraço. Muito obrigado, Fábio. Grande abraço. Muito obrigado, Fábio. Valeu, cara. Abraço. Valeu.